começar em respeito ao horário, para que todos possamos aproveitar a aula da melhor maneira possível, tá bom? Vamos orar? Senhor Jesus, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos no teu santo nome, de podermos estar recebendo da tua palavra, recebendo do teu aprendizado, Senhor. Eu te peço, Pai, que essa palavra possa dar fruto em nossos corações, que ela possa ser viva em nossas vidas, que a gente possa dar realmente vazão àquilo que nós aprendemos hoje, Senhor. Quanto a mim, ó Pai, eu peço que o Senhor me capacite a falar conforme a tua vontade, conforme o teu querer, e que o teu Espírito Santo possa, ó Deus, operar através da minha vida. É em nome de Jesus que oramos, em nome de Jesus que agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Bom, pessoal, a gente está começando mais uma série de aulas sobre discipulado, um tema vital para a igreja. Diga para a igreja de todos os tempos, mas para a igreja atual que nós vivemos dentro do nosso país é mais ainda vital. E ficou muito legal, porque o pastor Oscar está com uma série de pregações sobre o discipulado também, e a gente ter a oportunidade de poder entrar um pouco mais pormenormente no tema e poder discutir algumas coisas e trazer algumas reflexões para completar, né, para tentar, junto com a pregação do culto, trazer base, trazer vida para o nosso dia a dia, pode, e eu creio, transformar a maneira como a gente vive como igreja. Vocês vão ver que o discipulado tem muito mais a ver do que como nós somos como igreja, a maneira que nós vivemos como igreja, do que um simples método de crescimento ou um simples método de conhecimento da palavra de Deus. O discipulado, ele é, na verdade, a maneira de nós vivermos o cristianismo. E se essa manhã você não for sair com nenhum entendimento do que eu vou te falar, saia com essa verdade. O discipulado é a maneira que nós vivemos o cristianismo da Bíblia, aquele que é verdadeiro. O tema central é como nós vamos ajudar outras pessoas a seguir Jesus. E aí tem um texto que eu acho que a maioria de nós conhecemos, que é da Grande Comissão, que está lá em Mateus 28, do 18 a 20. Eu ia pedir para alguém ler, por favor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Se você pegar o comentário bíblico em inglês, ele fala que esse é o texto dos for all, que tem os quatro todos que Jesus fala. Ele tem toda a autoridade, ele tem toda a autoridade sobre todas as nações, e é onde a gente deve fazer os discípulos, e ele quer que nós guardemos todas as coisas que ele nos tem dito, que ele nos diz, e que ele dá um grande conforto, que ele estará conosco todos os dias até a fundação, até o fim dos tempos. Nessa série a gente vai focar muito nisso, em como ajudar outras pessoas a seguir Jesus. Mas aí eu tenho uma pergunta para te fazer. Como nós vamos guiar pessoas se não soubermos o caminho? Lembra o que Jesus disse para os fariseus? Loucos, cegos, guias de cegos. É impossível que a gente possa guiar pessoas para o caminho de Jesus se nós não soubermos, se nós não andarmos no caminho de Jesus. Tendo em vista isso, a gente precisa estabelecer um conceito básico sobre discipulado. A palavra discipulado, para nós cristãos, ela é uma homonímia. Alguém tem noção do que significa essa palavra? Homonímia. Homonímia é uma palavra que ela tem a mesma grafia, mas ela tem sentidos diferentes. Ela pode ter, dependendo do contexto, sentidos distintos. Vou te dar um exemplo. Você conhece essa fruta? Como que ela se chama? E essa parte aqui da camiseta? Manga também, né? Aí eu te pergunto, aqui é simples. Não corre o risco de você vestir uma manga ou tentar comer uma camiseta. É impossível. No entanto, com a palavra discipulado, no português,
português, a gente tem esse risco. Porque o discipulado, ele é uma palavra com dois sentidos. Ele é seguir a Jesus, seria o primeiro sentido dele, mas ele é também ajudar os outros a seguirem Jesus. E no caso da palavra discipulado, o seguir a Jesus e ajudar os outros a seguir a Jesus dependem um do outro. É impossível você seguir a Jesus se você não ajuda outros a seguir Jesus. E é impossível você ajudar outros a seguir Jesus se você não segue Jesus. Se você não sabe o caminho, você não consegue guiar pessoas. E se você não guia pessoas, é porque você não está no caminho. Você ainda não entendeu, você, eu digo de maneira geral, não estou acusando ninguém, entendeu ainda o que é o real sentido do cristianismo. E uma coisa que a gente tem que entender é que é uma ordenança de Deus? Sim, o discipulado é uma ordenança de Jesus. E quando eu falo isso, nós precisamos entender que não somos mais nós que programamos a nossa vida. Paulo fala lá em Coríntios que nós somos comprados por preço. E esse preço é o sangue de Jesus. E quando ele diz que nós somos comprados por preço, um alto preço, nós precisamos ter um entendimento bem claro. Jesus não é apenas e tão somente o nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor. E Paulo trazia uma lição muito importante. Olhem para mim. Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Paulo queria trazer a glória para ele, ou mostrar a perfeição dele? Não. O que ele queria era mostrar Jesus através da vida dele. E o começo do discipulado é isso. É ter esse entendimento de que eu preciso seguir a Jesus acima de tudo. E esse é o primeiro passo da minha vida. E que a continuidade ou a consequência íntima de eu seguir a Jesus é eu ajudar outras pessoas a seguir Jesus. Através do quê? Da imitação. Olha, o conceito de discipulado, ele existe muito antes de Jesus dar essa ordenança para nós. A gente podia ver nos gregos a questão do mestre, do discípulo, muito naquele contexto de autoridade, o mestre manda, o discípulo acata. E como que o discípulo aprendia com o mestre? Convivendo com ele, estando perto dele, ouvindo as palavras dele e obedecendo aquilo que ele tinha para trazer. Como nós podemos nos tornar discípulos de Jesus se fisicamente, corporalmente, ele não está mais aqui conosco? E aí vem esse ensinamento de Paulo, por imitação. Começou com os 12, até na verdade tinha mais discípulos, mas vamos falar da instituição da igreja. Começou com os 12, depois Paulo, e aí os discípulos de Paulo, os discípulos dos apóstolos, e a igreja foi se difundindo. Pensa que quando Jesus começou o ministério dele, ele não tinha carro de som, ele não tinha uma empresa de marketing, ele não tinha internet, ele tinha pessoas que podiam imitá-lo, pessoas que podiam seguir os ensinamentos dele. Ele é o maior discipulador de todos. Afinal de contas, ele não precisou ser discipulado. Ele já era capaz de ensinar o que era certo, o que era errado, porque ele já sabia. Bom, quando a gente entende esse conceito de discipulado, que é necessário que haja relacionamento, a gente se depara com uma grande questão dos nossos tempos. Nós vivemos hoje a era do eu, né? O Fabrício, lê aí pra gente, você que está mais perto, tá pequenininho. Vivemos hoje a era dos dispositivos eletrônicos, como smartphones, tablets e, digamos, da vida autocentrada. No entanto, existe algum espaço na vida autocentrada para a vida comunitária do cristianismo? Mas como Deus da Bíblia, o Criador, nos criou para vivermos? Olha que interessante isso. A gente vive um momento em que as pessoas estão autocentradas em si, em que você ouve que você precisa aprender a se amar, que você precisa olhar internamente. A gente vê até mesmo em muitas igrejas cristãs em que o culto online está dando mais audiência do que o próprio culto presencial. Eu li recentemente que tem uma igreja que ela é 100% online. Para mim é quase que um antagonismo. Como que você tem uma igreja online?
É impossível. Igreja pressupõe relacionamento. Cristianismo pressupõe relacionamento. Então, o ser discípulo, para mim, e eu gostaria que vocês entendessem isso, é ouvir um bumbo diferente. É tocar numa marcha distinta daquela que o mundo secular hoje vive. Que as pessoas vivem, que até infelizmente algumas igrejas vivem. O discipulado, ele te bota em choque exatamente que a maneira que normalmente as pessoas querem viver e dizem que é o correto viver, não é. Você vai ter que ouvir uma música diferente. Você vai ter que ouvir um ritmo diferente para tocar a sua vida. E aí, em João 17, Jesus faz uma oração. A fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Gente, Jesus orando a Deus, pedindo para que nós sejamos um. Mas olha o final dessa oração. Para que o mundo creia que tu me enviastes. O sucesso do cristianismo, a chave de sucesso do cristianismo, é a igreja se amar. São as pessoas olharem um para o outro e começar a entender a importância da vida do outro. Esse é o sucesso, e esse eu te digo que é o segredo do que é ser cristão. Você foi unido a Ele por meio da nova aliança do sangue dele, por intermédio e ressurreição de Jesus. Toda a culpa do pecado que você cometeu passa a ser dele. E toda a justiça que pertence a Ele passa a ser sua. E quando a gente pode levar essa palavra a outras pessoas, realmente se importando um com o outro, a gente começa a viver de verdade o que é o cristianismo. Mas aí eu tenho uma pergunta para te fazer. Eu já entendi o conceito, eu já entendi que esse conceito choca direto com o modo de viver atual. Mas então por que discipulado? Você tem ideia? Se você fosse responder em uma palavra, qual é a primeira palavra que vem à sua mente do porquê discipulado? Obediência. É uma palavra boa. Está aqui também. Santificação. Amor. Já que você respondeu, lê pra gente o versículo, por favor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com toda a sua força. O segundo é, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. O doutor da lei chegou para Jesus e perguntou sobre o maior mandamento. E de cara ele teve uma resposta dupla. Ame a Deus acima de todas as coisas, mas ame a teu próximo como a ti mesmo. Não há mandamento maior que esse. Sabe por quê? Da mesma maneira que não tem como eu seguir a Jesus sem ajudar outros a seguir Jesus, não tem como eu amar a Deus se eu não amar meu próximo. A expressão do meu amor a Deus é o amor ao meu próximo. A consubstanciação, a demonstração física, real, tangível, palpável do meu amor a Deus é o amor ao próximo. É o olhar ao outro com esse amor fraternal que vem dos céus. Então, o primeiro ponto do porquê nós discipulamos é porque amamos. E o segundo ponto, o Fabrício já disse, é por obediência. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi uma ordenança. Imagina aquele momento ali, você como um discípulo de Jesus, vendo o seu mestre ressurreto, pronto para ser assunto aos céus, em glória, sabendo que agora tudo estava certo, que tudo aquilo que ele havia prometido ele cumpriu. Ele olha para você e fala: faça discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ordenança, é uma ordem de Deus. Ame e vá lá e faça discípulos, e vá lá e leve o Evangelho. Eu lembro que a gente falou em alguma aula, não lembro qual, que o Evangelho não é simplesmente uma notícia. O Evangelho é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo.
Então você levar o Evangelho é você levar Jesus Cristo às pessoas. É você ajudar as pessoas a conhecer esse Deus tão maravilhoso que você conhece. Tá bom. Eu tenho que ir porque eu amo, eu tenho que ir porque é uma ordem. Mas aonde que eu vou? A gente acabou de responder de certa maneira, né? Em todas as nações. Em todo lugar. E aí, quando a gente volta lá no começo, que Jesus fala que toda a autoridade foi dada a Ele nos céus e na terra. Não há lugar aonde Ele não seja Rei e Senhor. Não há lugar aonde o nome dEle seja dito e todo joelho se dobre, toda língua tenha que confessar que Ele é o Senhor. E aí está a grande questão, pessoal. Essa autoridade está sobre a igreja, está sobre o povo de Deus. Você já pensou sobre isso? Você já pensou que esse poder está sobre você? O poder de levar a boa nova da salvação, a boa nova de Deus. E como que nós levamos? E aqui eu acho algo muito importante, porque nós podemos levar o Evangelho em caráter individual, é óbvio que sim, e devemos levá-lo, e devemos ajudar as pessoas a seguir Jesus individualmente no meu dia a dia. Mas essa ordenança também, ela é primordialmente uma responsabilidade da igreja. E igreja, não enquanto templo, não enquanto instituição, não enquanto ministério de música, não enquanto ministério de educação cristã, igreja enquanto povo de Deus, igreja enquanto ajuntamento de pessoas que creem no nome de Jesus. E aí aqui é um ponto fundamental que a gente tem que entender, pessoal. Nós somos igreja enquanto nós continuamos fazendo as ordenanças de Cristo, enquanto nós estamos obedecendo, enquanto nós estamos nos importando um com o outro. A gente tem no Brasil vários tipos de igrejas nominalmente evangélicas, né? Com coisas boas, coisas ruins, e vários ministérios. Mas eu percebo que eu venho de um contexto de igreja de outra cidade, que tinha N defeitos. A igreja tinha dono, esse dono passou a igreja para os filhos, tinha uma necessidade monstruosa de pedir oferta na igreja. Só que eles tinham algo ali dentro do ministério que me ensinou muito, que era o relacionamento entre a igreja, o se importar de verdade um com o outro. Eu não quero sentar lá com o Dani para pedir para o Dani me fazer um favor no ministério, para pedir para o Dani tocar para mim porque eu não vou poder tocar no dia de hoje. No meu caso, eu não ia poder tocar nunca porque falta uma habilidade tremenda. Mas eu quero conversar com o Dani porque eu quero ouvir da vida dele. E eu me importo de verdade com ele. E quando acaba o culto, eu quero sair com o Fabrício, não porque eu preciso de algo dele, mas porque eu quero conhecer ele, porque eu quero ouvir da vida dele. E quem sabe eu posso trazer algo da minha vida e ele pode me ajudar. Porque o grande segredo do discipulado é que não existe mestre e aluno. Existem seguidores de Jesus, que aprendem um com o outro, que ajudam um ao outro. E essa é a grande diferença do discipulado cristão. É o se importar, é o olhar um para o outro. Posso até correr o risco de te dar o sentimento que esse é o jeito de crescer a igreja. Vou ser sincero, eu tenho certeza que vai crescer a igreja. Mas vai crescer a igreja porque o amor vai começar a transbordar. Não vai crescer a igreja porque a gente vai aumentar o número de pessoas. Esse não é o interesse. Quando a gente se importa um com o outro, esse amor começa a transbordar. E ele começa a fazer sentido para quem está de fora. E começa a se perguntar, o que tem de diferente ali? Você já se deparou com alguém te perguntando, você tem algo diferente? Se não, eu te aconselho a começar a se voltar para o outro. E você logo vai ver essa pergunta. E você vai ter uma grande oportunidade de falar do amor de Jesus. Sabe, é muito fácil edificar igrejas em que congregam pessoas em busca de espiritualidade. Para o Brasil a gente poderia colocar em busca de dinheiro, em busca de bênção, em busca de milagre, em busca de trabalho, em busca de saúde, em busca. Mas é muito difícil edificar igrejas em que a fé bíblica é amadurecida
até se tornar um discipulado genuíno. Porque isso custa, pessoal. Nós vamos falar nas próximas aulas, e eu gostaria que vocês tivessem isso em mente, que há um custo para o discipulado. Eu não vou entrar nisso agora, a gente vai ter uma aula para falar sobre isso. O custo começa no se importar com o outro, no investir o seu tempo para o outro, em às vezes tirar aquele momento de lazer para o outro. Por isso que é tão difícil, porque a gente passa a destruir essa ideia do autocentrismo, essa ideia de olhar para si mesmo e começa a olhar para o outro. E aí a gente começa a entender o sentido de que Jesus dizia que aquele que perder a vida por causa do Evangelho, ele na verdade ganhará. Esse é o sentido do real cristianismo. Eu brinco que é o cristianismo bíblico, aquele que está de fato escrito na Bíblia. Mas sabe, a gente tem que ter mais um outro conceito conosco. Falamos do conceito do discipulado, falamos do entendimento que como esse discipulado choca com a era do eu, mas nós precisamos entender que inevitavelmente nós seremos influenciados por outras pessoas e também vamos influenciar outras pessoas. Você pode até pensar, você não conhece meu marido, esposa, filho, pai, ele é o mesmo ser turrão há décadas e ele nunca mudou. Para e começa a refletir. No mínimo, essa pessoa um dia foi criança e se tornou adulto. Te garanto que ela mudou. Nós somos mutáveis, nós sempre vamos mudar por circunstâncias, por aprendizado, por trabalho, por N situações. Até mesmo um pai ausente, que nunca viveu na casa com os filhos, vai influenciar de alguma maneira, impactar de alguma maneira a vida dos filhos. Posso dizer isso para vocês por ter vivido, não em casa, graças a Deus, mas por ter visto o que a minha mãe viveu, por ter tido um pai ausente na vida dela. Ela e o meu tio, irmão dela, mais velho, ela mais velha, ele do meio, sofreram anos e tiveram impactos severos na vida por causa disso. Então, até mesmo um pai ausente que nunca apareceu, de alguma maneira ele pode impactar e influenciar. E o fato é que a Bíblia nos fala isso. Não é bom esse orgulho que vocês têm? Por acaso, vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Ou, não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. São versículos bíblicos, e é verdade, né? A minha avó resumia esses versículos dizendo: diga-me com quem tu andas, eu te direi quem és. Só que aí Paulo traz um ensinamento para nós. Alguém pode ler para mim esse versículo? E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Que assim seja na nossa vida. Que a gente não se conforme com o que a gente vê no mundo, mas que a gente busque a Deus juntos, importando um com o outro e nos renovando na transformação da nossa mente, para que a gente viva e possa experimentar a boa e perfeita vontade de Deus. Sabe, aqui eu gostaria de também trazer uma outra reflexão. É só no sucesso que isso vai acontecer? Boa, perfeita vontade de Deus? É no sucesso. É no dando tudo certo na nossa vida, não é? Aí certa vez Paulo ora a Deus e pede para Deus tirar o espinho da carne dele. E Deus fala para ele o quê? Paulo, a minha graça basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Tenham essa consciência também, que essa transformação de mente, essa mudança, ela ocorre no nosso coração, independente da situação e circunstância que nós vivemos. Mas é quando nós estamos focados no alvo certo, quando nós temos dentro de nós essa palavra viva e forte. Bom, é óbvio que a gente não pode deixar de falar que então esse conceito de discipulado, seguir a Jesus, ajudar o outro a seguir a Jesus, quebrar esse olhar para o eu, cumprir as ordenanças,
amar, através da igreja, em todo lugar, ela é voltada ao próximo. E o maior discipulador de todos é o próprio Jesus. Né? Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ser discípulo de Jesus significa orientar nossa vida em relação ao próximo, significa trabalhar pelo bem das outras pessoas. Esse amor ao próximo é crucial ao fazer discípulos. Focamos-nos em servir as pessoas por causa de Cristo. Mas isso começa em um lugar bem específico. Dentro da nossa própria casa, com a nossa família. Está lá em Deuteronômio 6, é um dos mandamentos que Deus ordenou ao povo através de Moisés. E essas palavras que hoje lhes ordeno estarão no seu coração, e você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Quando que a gente deve falar da palavra de Deus? Em todo momento. Você está querendo me dizer que eu não posso falar mais de futebol, então? Que eu não posso mais encher o saco do meu amigo porque o time dele perdeu, ou falar de tênis, ou falar de trabalho, ou falar sei lá do que eu gosto? Não, não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que a palavra permeia o nosso dia, tal qual o ar permeia a nossa vida. É em todo momento. É estar falando, é estar olhando para nossos filhos e se preocupando com aquilo que eu estou ensinando para eles, com aquilo que eu estou demonstrando para eles. E a gente demonstra muito com as nossas atitudes. Acho que eu já falei, não lembro se eu falei aqui numa aula, mas eu lembro pelo menos no GP eu já falei isso algumas vezes. Quando eu era mais novo, a gente tinha um contexto de muita banda de rock. O Fabrício falou que minha cara falar faz tempo, como se ele fosse muito. Não existia rock naquela época, não. E tinha uma banda de rock que não sei nem se existe ainda, chama Fruto Sagrado. O Fabrício conhece, você vê como que ele acha que ele é novo. E essa banda ela tinha um CD que falava assim: o que a gente faz fala muito mais do que só falar. Então conhecer e ter a palavra dentro de nós também se transparece nas nossas atitudes, concorda? Então o estar com a palavra a todo momento é falar dela, sim, é falar dela também, mas é também agir conforme ela, é também viver conforme ela. E isso não é simples. Isso exige vontade, isso exige amor, obediência e dedicação. E esse contexto de olhar para o próximo e se voltar ao próximo é um trabalho árduo. Olha o que Paulo fala, se alguém puder ler. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Essa palavra luta, que está em Colossenses no versículo 29, se você pegar a tradução dela do grego, ela pode ser traduzida também como agonia. Esse esforçar-se ao ponto de se sofrer com agonia para realizar, para se dedicar e para ver Cristo formado. Paulo manda uma carta num contexto de prisão em que ele tem uma dúvida. Se ele dizia: o viver para mim morrer para mim é lucro e o viver é Cristo. E ele já estava num momento avançado de idade, preso há muitos anos, com uma pena de morte já declarada sobre sua cabeça, porque ele foi acusado de traição a César, pois ele não se curvava a César por pregar o Evangelho. E ele tinha uma dúvida, se ele queria morrer para estar logo com Cristo, ou se ele continuava vivendo para tentar edificar a igreja. E ele termina a carta concluindo que ele queria continuar vivo, para que ele pudesse formar Cristo em cada uma daquelas igrejas. Tinha igrejas que ele mandou carta que ele provavelmente nem tenha visitado, mas que algum dos discípulos dele foi quem fundou, quem abriu aquela igreja. Esse é um grande exemplo, né, de sofrer em agonia pela formação do Evangelho.
Aí eu te pergunto, você quer conhecer o poder de Deus? Você quer ter uma fé realmente atuante? Entregue-se a essa luta pelo bem do próximo, que você vai começar a ver o poder de Deus. Eu tenho certeza que se você for em alguma igreja hoje, ou em algumas igrejas hoje, eles vão te falar que o poder de Deus vai vir quando você orar, quando você entregar a oferta, quando você ter fé, quando você fizer um propósito. Mas a verdade que está escrita na Bíblia é que se você quer ver realmente o poder de Deus atuando na sua vida, você precisa se entregar ao próximo. Dessa maneira que está escrito aí. Só que a gente tem que ter uma consciência. Que é o mesmo versículo, mas o que Paulo fala no final? Segundo o poder de Cristo, que opera poderosamente em mim. Como diz uma das 5 solas do protestantismo, só Ele a glória. Ter a consciência que quando isso acontecer, e vai acontecer, porque não sou eu que estou prometendo, é a palavra de Deus, é o poder de Deus que está agindo através de nós. E a Ele a glória, e a Ele o poder. É tão interessante que no mesmo momento que Ele fala para você se dedicar ao próximo, Ele já te faz uma advertência. Olha, vai acontecer, porque é promessa. Essa é uma promessa de Deus. Só que tenha consciência que tudo o que acontecer, toda a glória, seja dada a Ele. Porque Ele é o detentor da vida da igreja. Ele é o detentor da direção da igreja. Mas não é simplesmente se dedicar arduamente, não é simplesmente ter a noção de que o que acontecerá pelo poder e pela glória de Deus. É interessante, é importante que a gente tenha um objetivo, que a gente anuncie e apresente. Olha o que está escrito aqui. Anunciamos, advertindo a todos, ensinando a cada um, em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. Sabe, existem tesouros de sabedoria e conhecimento a serem encontrados aqui. Parte da maturidade é saber discernir entre o certo e o errado, o verdadeiro e o falso, o precioso e o desprovido de valor. E é assim que Paulo deseja apresentar o povo de Deus plenamente maduro e totalmente desenvolvido. Para que anunciar? É para que nós possamos corrigir um ao outro e possamos evoluir e possamos ser maduros e ter consciência do que é certo e do que é errado. Nós vivemos numa sociedade que hoje tudo é relativo. E eu tenho uma notícia para vocês. Não é relativo. É absoluto. O que é certo porque Deus diz que é. E o que é errado porque Deus diz que é. E conforme nós atingimos essa maturidade e começamos a entender isso, a gente passa a se apresentar diante de Deus mais perto da santificação, mais perto de estar prontos a encontrar o nosso Salvador. 100%? Provavelmente não. A gente nunca vai chegar. Mas a maturidade, ela nos impõe a necessidade de entender que há certos e há errado. E quando nós estamos sentados juntos, conversando, falando de Jesus, se preocupando um com o outro, nós precisamos entender que nós podemos e devemos corrigir uns aos outros, exortar. Não é função do pastor apenas corrigir o irmão. Não é função do presbítero, não é função do líder da igreja. É função de um com o outro. Se preocupar e trazer a verdade para o irmão. E trazer a verdade para o outro. Pessoal, isso é igreja. Isso é igreja. Igreja é se preocupar um com o outro. Igreja é realmente ter um relacionamento intencional? Sim, mas intencional de amor. É um intencional natural. Porque esse amor brotou dentro do meu coração. Porque esse amor brotou dentro do nosso coração. Através do nosso Salvador. O amor veio dele. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. E a consequência, o reflexo desse amor é nos importarmos uns com os outros. E aí aqui, eu gostaria de caminhar para o final, trazendo uma reflexão. E dentro dessa reflexão eu queria me delongar 5 minutos, para a gente pensar um pouco sobre o que está escrito aí. O cristianismo, a religião da Bíblia, não é para o durão e autossuficiente, que não precisa de mais ninguém. É uma religião para os discípulos de Cristo.
seguidores que guiam outras pessoas e também fazem discípulos, e também fazer discípulos. O que vocês acham do que está escrito aí? O que vocês pensam sobre isso? Vocês já ouviram algo diferente disso? Vocês já pensaram em algo diferente disso? Você já pensou que às vezes você vem para a igreja para ajudar? O livro, que é até esse daqui, ó, que a gente está usando como base para as aulas, ele traz um exemplo muito, talvez cômico seja a palavra, ou reflexivo, que muitas vezes nós encontramos nas nossas igrejas hoje pessoas indo ao culto como um fazendeiro que alimenta porcos. Não querendo dizer que as pessoas pareçam porcos, não é isso. Mas se você já foi numa fazenda e viu porcos sendo alimentados, eles não estão preocupados com o porquinho do lado se ele vai ter comida ou não. Eles avançam na comida desesperadamente e comem um passando por cima do outro. E ele fala que muitas vezes nas igrejas a gente encontra esse cenário de pessoas indo desesperadamente para buscar a sua bênção, para sentir um alívio, sentir paz, ter uma autoajuda. E aí ele chama a seguinte pergunta: como você foi no culto hoje? Você foi como um porco desesperado para comida? Ou você foi pensando naquilo que você pode entregar para o irmão que está do teu lado, para a pessoa que está do teu lado? Pessoal, o discipulado é a essência da igreja. A ordem de Jesus, quando ele diz de batizar, ensinar e falar da ceia, é exatamente porque ele sabia que a construção da igreja passava por pessoas que se preocupam com pessoas. O próprio João diz, né? E todos saberão que sois meus discípulos quando amardes uns aos outros. É fundamental para que a gente se torne cristão, a gente se importar um com o outro. Dentro desse contexto, que eu tenho que seguir a Jesus. E a consequência de eu seguir a Jesus, eu ajudar outras pessoas a seguir Jesus. Amém? Amém. Alguma dúvida? Esse é o fundamento básico daquilo que a gente vai falar nas próximas aulas. Vocês vão ver que de tudo que a gente for estudar nas próximas semanas, nós vamos pensar algum conceito que estava aqui dentro da aula. O cuidado um pelo outro, a obediência, um pouco do custo do discipulado. Cada uma dessas coisas, elas vão começar sendo abertas e sendo discutidas dentro do contexto da aula. Então é muito importante que você tenha com você bem sedimentado cada um desses conceitos que a gente falou. A importância da gente entender esse dualismo entre seguir a Jesus e ajudar os outros a seguir Jesus. Entender como que isso impacta o modo de viver do cristianismo real com o modo de viver do mundo secular, ou de muitas igrejas até mesmo, muito voltada para o eu, para o autocentrismo. O entender que o discipulado é, ao mesmo tempo, uma ordenança, uma resposta de amor àquilo que Jesus fez por nós. Entender que esse conceito de olhar para o próximo começa no próximo da minha casa, dentro do conceito do contexto da minha família. E isso é importante, porque família é importante sim. Família não a gente fala, e é verdade, que a família da fé é extremamente importante para a nossa vida, mas a gente não pode esquecer dos nossos, daqueles que estão ali na nossa casa. A gente tem que entender que a gente passa a viver para o próximo, começa a manifestar o poder e a glória de Deus dentro das nossas vidas, e essa glória é de Deus. Essa glória pode ser dada tão somente a Deus, e que exige um custo e exige uma dedicação. Essa dedicação pode ser de tempo, pode ser financeira, pode ser de estudo. Eu não sei qual é o custo para a tua vida, eu não sei qual é o custo do que vai acontecer na tua vida. Mas o que a gente sabe é a promessa de Deus, é que a glória dele vai se manifestar a partir do momento que a gente começa a viver o Evangelho dessa maneira. Amém? Vamos orar?
Senhor meu Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade de conhecer a Ti, Senhor. E te pedimos, ó Pai, que esse amor fraternal, esse amor que o Senhor demonstrou por nós lá na cruz do Calvário, ele possa ser manifestado e ele possa ser visto em nossas vidas, através das nossas atitudes, através dos nossos gestos e através das nossas palavras. Sê por nós, Senhor, nos fortaleça, nos capacite, pois nós precisamos de Ti e sem Ti não podemos fazer nada, Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém.